Autoconhecimento. Talvez você já tenha ouvido falar muito a respeito desse tema. Talvez você já tenha buscado livros, lido alguma coisa na internet a respeito. Mas por que esse tema é tão importante para a nossa sociedade? Por que ele tem sido tão discutido no âmbito pessoal, no âmbito profissional, nos relacionamentos? Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, porque eu quero trazer algumas razões pelas quais você deve buscar o autoconhecimento na sua vida. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós veremos que muitos filósofos, até mesmo antes de Cristo, tratavam desse tema e estimulavam os seus discípulos a se debruçarem no autoconhecimento. Nós temos, por exemplo, Sócrates, que tinha como lema da sua filosofia o conhece-te a ti mesmo. Se você entrar numa livraria de um shopping, por exemplo, você vai ver que nas prateleiras existem diversos livros que tratam a respeito do autoconhecimento, a respeito da autoajuda. Nos programas de televisão, nós vemos sempre debates com profissionais, com psicólogos, com filósofos, tratando a respeito desse tema. Então nós podemos perceber aqui que o autoconhecimento ele é um tema que faz parte da história da humanidade. Antes de Cristo já era um tema tratado, Cristo trouxe de alguma forma isso para nós também, e hoje é um tema que continua sendo discutido. Se é um tema que faz parte da humanidade, por que nós precisamos tratar dele? Por que nós precisamos nos autoconhecer? Responda duas perguntas para mim. A primeira delas: quantas vezes por dia você para olhar o seu celular? Pensa um pouco aí. É praticamente impossível, né, nós mensurarmos quantas vezes por dia a gente pega o celular do bolso, pega o celular que está em cima da mesa, para olhar o nosso WhatsApp, ver se chegou um SMS, se alguém atualizou alguma coisa no status do WhatsApp, no perfil do Facebook. Não é verdade? Agora a segunda pergunta. Quantas vezes por dia você para no silêncio para olhar para dentro de você? Para olhar para os seus sentimentos, para olhar para aquilo que acontece dentro de você, para se autoconhecer. Difícil ou mais fácil? Às vezes é até mais fácil, né? Porque muitas vezes na correria, na agitação do dia a dia, nós não paramos nem um minuto para olhar para nós. Agora, vou acrescentar uma terceira pergunta, para facilitar ou para complicar um pouco mais. Quantas vezes por ano você olha para dentro de você? Essas perguntas que eu acabei de fazer para você, eu as fiz para mim também. É interessante nós percebemos que nós, dessa geração, somos estimulados muito mais que as gerações passadas a estarmos conectados com o mundo, com aquilo que está fora de nós. Então nós estamos o tempo todo conectados nas redes sociais, nós sabemos aquilo que acontece do outro lado do mundo em questão de segundos. E nós não temos tempo, ou melhor, nós não temos o hábito de parar para olhar para dentro de nós mesmos, para nos autoconhecermos. E isso é fundamental. O autoconhecimento, ele é fundamental. Mas eu só vou conseguir chegar ao autoconhecimento na medida que eu for capaz de parar, ainda que seja 5 minutos do meu dia, para olhar para dentro de mim mesmo e me conhecer. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida de oração, ela tem uma frase muito interessante a respeito de autoconhecimento. Eu quero compartilhar essa frase com você. Ela diz o seguinte: a causa de grandes males é o fato de não nos conhecermos devidamente, é distorcermos o conhecimento próprio. Santa Teresa é muito clara nessa frase. Quando nós não nos conhecemos ou quando nós distorcemos a verdade a respeito de nós mesmos, isso é causa de grandes males na nossa vida. Mas eu quero ir um pouco além. A falta de autoconhecimento é um mal não só para mim mesmo, mas também para aquelas pessoas que convivem comigo, para aquelas pessoas que eu amo, para aquelas pessoas que me cercam. E aqui eu quero trazer o primeiro motivo pelo qual você deve buscar o autoconhecimento,
Se você deseja se tornar uma pessoa melhor, se você deseja se tornar um bem para aqueles que você ama, um dos caminhos, um dos melhores caminhos é se autoconhecer. Por que eu digo que o autoconhecimento ele pode ser e ele é um bem para você mesmo? Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja ser mais feliz? Eu desejo ser mais feliz do que eu sou hoje. Todos nós desejamos. Mas por que muitas vezes nós não alcançamos essa felicidade que o nosso coração tanto deseja? Simplesmente por falta de autoconhecimento. Nós temos dentro de nós um grande potencial para a felicidade. Deus nos criou com esse potencial. Mas pela falta de autoconhecimento, muitas vezes nós levamos a nossa vida e não alcançamos aquela felicidade que nós tanto queremos. Nós buscamos fora de nós aquilo que está dentro de nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, também doutora da Igreja, ela tem uma frase que eu gosto muito e que diz muito a respeito do autoconhecimento. Essa frase é: eu sou o que Deus pensa de mim. Ela disse isso a respeito dela mesma. Agora eu gostaria que você dissesse para você mesmo: eu sou o que Deus pensa de mim. Mas o que é que Deus pensa de você? Qual é o pensamento de Deus a respeito da sua vida? E como descobrir qual é o pensamento de Deus a respeito da nossa vida? Através do autoconhecimento. Esse é o melhor caminho. Todo homem tem necessidade de se autoconhecer. Porque o autoconhecimento é aquilo que traz sentido para a nossa vida. Você já se fez aquelas típicas perguntas: quem sou eu? Para que eu vim ao mundo? Qual que é a minha missão aqui na Terra? Todos nós, de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, nos fazemos esses questionamentos. E é importante que nós nos questionemos, e mais importante ainda, que nós busquemos as respostas para esses questionamentos. Porque é a partir destas respostas que nós vamos encontrar o sentido para a nossa vida, a razão do nosso existir. A riqueza do autoconhecimento não é simplesmente descobrir quem somos, mas aceitar quem somos. Somente pela aceitação das nossas fraquezas, dos nossos limites, daquilo que é pecado em nós, dos nossos vícios, nós podemos começar a trilhar um caminho de mudança. Se eu não aceito aquilo que eu sou, como que eu vou começar a trilhar um caminho de mudança? Então, o autoconhecimento ele é importante para nós porque ele nos permite descobrir quem somos, aceitar o que somos e a trilhar este caminho de construção daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos tornamos pessoas maduras. Quantos adultos nós conhecemos que, frente a algumas situações, se comportam como crianças ou como adolescentes, porque não amadureceram? Você conhece alguém assim? Ou talvez você se identifica com isso? A imaturidade, ela é um grande fruto da falta de conhecimento. E essa imaturidade, ela traz consequências não só para a nossa vida, mas também para a vida das pessoas que nós amamos, para as pessoas que convivem conosco. E isso dificulta os relacionamentos. A pessoa imatura, ela tem dificuldade em se relacionar. Parece que as coisas na vida dela não caminham muito bem. A pessoa imatura, ela é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa insatisfeita. Por quê? Porque ela não vive a plenitude do seu ser. Ela ainda não descobriu todo o potencial que ela tem para se relacionar, para amar. A pessoa imatura, ela não se sente amada. E por isso os relacionamentos às vezes se tornam tão difíceis. Além desses pontos que eu acabei de citar, que estão presentes na vida da pessoa imatura, da pessoa que não possui o devido autoconhecimento, eu quero citar aqui alguns outros pontos que são muito comuns. O primeiro deles, a pessoa imatura é insegura, tem a sua autoestima baixa. E é muito comum que essa pessoa não perceba a sua insegurança e a sua baixa autoestima.
mas quem convive com ela percebe isso nitidamente, porque tudo aquilo que a pessoa faz é permeado pela insegurança. Essa pessoa constantemente busca sentir-se amada por aqueles que estão junto dela. Um outro ponto é a falta de sentido na sua vida. O inseguro parece não encontrar sentido para viver. O sentido de vida daquela pessoa está naquilo que ela faz. E se ela não realiza aquilo bem, se ela não realiza aquilo da forma como ela esperava, parece que o sentido não existe. Um outro ponto. O imaturo é uma pessoa egoísta e egocêntrica. É uma pessoa que pensa somente em si. Ela não pensa nos outros, ela não consegue fazer algo pensando numa terceira pessoa, ela vai pensar sempre nela mesma. O imaturo também tem dificuldade de se comprometer, o imaturo é irresponsável, o imaturo é inconstante. A pessoa imatura, a pessoa que não se conhece, dificilmente vai conseguir começar uma atividade e levar aquela atividade até o fim. Ela não tem responsabilidade. Isso não é porque ela quer, mas ela não consegue assumir a responsabilidade daquilo que é próprio dela. A pessoa imatura também é uma pessoa autossuficiente e tem uma grande tendência à crítica. Então, tudo que os outros fazem não está bom. Ela sempre vai criticar aquilo que é feito. Como ela se valoriza muito por aquilo que ela faz, ela não vai valorizar aquilo que o outro faz. Porque se aquilo que o outro faz é melhor do que aquilo que ela faz, de alguma forma ela não vai se sentir valorizada. E por fim, o último ponto que eu quero citar aqui é a falta de autodomínio. Quando nós não nos conhecemos, quando nós somos imaturos, nós não temos autodomínio sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos impulsos. Então, o imaturo é aquela pessoa, por exemplo, que estoura muito fácil. Então, acontece alguma coisa que foge do controle dela, essa pessoa ela vai estourar, essa pessoa ela vai chorar, essa pessoa ela vai ficar de alguma forma irritada. Essas são algumas características daquele que é imaturo, daquele que não se conhece. Se você se identificou com algum desses pontos, não se desespere, porque aqui está uma grande oportunidade para que você comece a trilhar o autoconhecimento e cresça e se desenvolva. Hoje eu vivo uma fase na minha vida em que Deus tem me chamado muito para uma intimidade maior com Ele, para que eu conheça de fato quem Ele é. E isso tem se dado particularmente através da minha vida de oração. E o mais interessante é que Deus tem usado o caminho do autoconhecimento para me fazer conhecê-lo mais. Então Deus tem me revelado muito na minha oração quem eu sou. E a partir disso, revelado quem Ele é. Eu queria aqui fazer a citação de mais um santo da nossa igreja, São Clemente de Alexandria, que fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: o mais importante de todos os conhecimentos é o conhecimento de si próprio, pois quando alguém conhece a si próprio, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. Olha que interessante isso. Pois quando alguém conhece a si próprio, ele há de chegar ao conhecimento de Deus. E é isso que Deus tem feito comigo, como eu acabei de compartilhar com você. Ele tem me levado a conhecer aquilo que eu sou, os meus dons, as minhas fraquezas, aquilo que eu preciso melhorar, para que eu conheça quem Ele é. E esse é mais um motivo pelo qual você deve buscar o autoconhecimento. Você deseja conhecer mais sobre Deus? Quem Ele é? Quais são os planos dele para a sua vida? Sim? O autoconhecimento é um ótimo caminho. Mas por onde começar? O que eu devo fazer primeiro? Você pode estar se perguntando. Existem diversas formas. O curso de formação humana, que é oferecido pela Comunidade Católica Pantocrator. Você pode buscar a ajuda de um psicoterapeuta.
leitura de livros que falem a respeito desse tema, leituras sobre a vida dos santos. Mas nós católicos, nós cristãos, temos um meio privilegiado para o autoconhecimento. E esse meio é a oração, é a intimidade com Deus. Porque quem melhor do que Deus para revelar a nossa verdade? Quem melhor do que Deus para te dizer quem você é? Então, se você deseja se conhecer, busque cultivar uma vida de oração. A oração é como um quarto cheio de luz. Se você está num quarto com a luz apagada, você não enxerga nada. Talvez até você conheça um pouco daquele ambiente, esteja acostumada com ele, mas no momento em que você acende a luz, você consegue perceber coisas que na escuridão você nunca conseguiria notar. E assim é a oração. Fora da oração, nós podemos até buscar o autoconhecimento, nós vamos conhecer algumas coisas, mas o meio privilegiado é a oração, porque ali está a luz de Deus. Ali Deus revela a nossa verdade. Ali Deus diz quem nós somos. Deus diz quem nós somos. Então, adentre, mergulhe na vida de oração e deixe que Deus diga a verdade a respeito de você. Então, a partir disso que nós conversamos aqui, eu quero te encorajar a mergulhar nesta aventura chamada autoconhecimento. Eu tenho certeza que se você mergulhar nesta aventura, você colherá um bem de Deus muito grande para a sua vida. Então não tenha medo. O autoconhecimento, ele revela muito a respeito de nós. No autoconhecimento, nós tocamos muito as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos limites, mas nós também descobrimos todo o potencial de bem que existe dentro de nós. O autoconhecimento nos revela o quanto nós somos capazes de amar, de sair de nós mesmos para amar o próximo, para amar a Deus. Então mergulhe, sem medo. Se você ainda não iniciou esse processo, assim que acabar esse vídeo, inicie, porque isso fará um grande bem para você e para as pessoas que convivem com você. E não se esqueça também de visitar o nosso site, pantocrator.org.br. No nosso site você encontrará diversos textos, vídeos, materiais muito ricos sobre o autoconhecimento. Nós queremos te ajudar. A comunidade Pantocrator quer facilitar este caminho para você. Então, acabando aqui, corre lá no nosso site, confira os materiais que nós temos e cresça no autoconhecimento, cresça naquilo que Deus tem para você.